Obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, aqui saúdo em nome da senadora e amiga senadora Ana Amélia, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e, mais uma vez, especialmente lá no meu estado, querido estado de Sergipe. Senhor presidente, votei ontem pela rejeição do projeto que descriminaliza o cultivo da cannabis sativa, ou seja, a maconha, para uso pessoal terapêutico. Não por reconhecer que seja um tipo ou uma forma de tratamento, nada disso, senhor presidente. Votei contra por perceber, como já mencionei, e quero reafirmar, mais uma vez, de forma contundente, os dois problemas que, ao meu ver, são muito sérios com essa liberação. Primeiro, diz respeito à incapacidade do Estado brasileiro de controlar o semeio, o cultivo e a colheita da cannabis sativa, da maconha, para uso pessoal e terapêutico. Já pensou, senhor presidente? Faça essa seguinte imaginação. Cada casa vai ter uma horta e naquela horta, ali, cada cozinha ou cada sala, senadora Ana Amélia, senador Zé Medeiros, vai se transformar num laboratório produtor de psicotrópicos, de entorpecentes, de antiepilépticos, de analgésicos. Quando na verdade, o ambiente familiar, a casa, no meu entender, porque a minha assim o é, um ambiente sagrado. Não cabe, e não é missão de casa, produzir psicotrópicos nem entorpecentes. Se é remédio, como é, tem que ser distribuído, tem que ser entregue pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, com o controle e o rigor que se deve ter, mas que também não se pode, de forma nenhuma, deixar, como muitas vezes acontece, infelizmente, que esses pacientes não tenham acesso a remédio. Isso é uma missão do SUS, é uma missão da Anvisa, como acontece com muitos outros medicamentos. Sou especialista em dor, sou anestesiologista e inúmeras vezes na minha vida profissional inteira prescrevi medicamentos muito mais poderosos, muito mais potentes, com efeitos psicotrópicos até mais potentes do que esse, para tratar dor oncológica, dor crônica, enfim, diversas outras patologias, como no caso a morfina. Mas o Estado brasileiro tem que ter o controle. Não pode o ambiente familiar, o ambiente doméstico se transformar numa horta, num lugar de plantio, muito menos de laboratório para produzir determinadas coisas. Que controle teremos? Que controle o Estado brasileiro vai ter sobre essa produção? E o segundo problema, senhor presidente, é a impossibilidade de dimensionar qual é a quantidade suficiente para uso de cada paciente. Quem vai determinar isso? Será que os pais dessas crianças? Será que os irmãos? Será que a família tem essa capacidade de dimensionar a quantidade necessária da droga, do medicamento para dar para aquele paciente? Cabe isso dentro do ambiente familiar? No meu entender, não. Cabe isso, sim, a estudiosos, a farmacologistas, a profissionais da saúde. Cabe isso a laboratórios, a estudos, enfim, que seja distribuído para cada paciente como se deve ter. Não pode e não deve a desculpa de que muitas vezes o SUS deixa de entregar ser o argumento para quem quer que seja vir aqui da tribuna ou de uma comissão ou de qualquer outro lugar, o motivo para dizer que vamos plantar em casa, vamos produzir em casa entorpecente ou psicotrópico. E aqui digo que sinto falta nessa hora de um amigo, o senador Magno Malta, nessa luta, com seu estilo, com sua forma muito pessoal, muito positiva, muito entregue, continente dele não estar aqui num momento como ele. Onde ele estiver, mando um abraço para o nosso amigo, o senador Magno Malta, que retorne o quanto antes para essa luta. Que essa é uma luta dele também, cada um no seu estilo. Meu estilo é mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado,
mas um soldado realmente presente, seja lá que luta for, principalmente quando é para defender a verdade e para defender o bem. Quero aqui ratificar, senhor presidente, que não sou contra o uso medicinal da cannabis, não se trata disso. Não estou de maneira alguma agindo de maneira impensada ou desumana, pelo contrário, na minha vida profissional de médico, dediquei-me por muitos anos à missão de salvar vidas e cuidar da dor de inúmeras pessoas, de inúmeros pacientes. O que mais me preocupa, senhor presidente, como já disse, é o fato de se o Estado não tem se mostrado capaz de conseguir erradicar plantações ilegais e controlar o tráfico, como vai fiscalizar o plantio legal? Preocupa-me, senhor presidente, sobretudo com o paciente e com suas famílias. Como controlar a qualidade do canabiol extraído em laboratório doméstico? Como é que vai ser controlada essa qualidade e essa quantidade, senhor presidente? Da maneira como propõe o PLS 514 de 2017, o ambiente sagrado da casa de cada família poderá ser transformado em um laboratório. É isso mesmo, em um laboratório sem um controle da Anvisa. Pode produzir inadvertidamente psicotrópicos, psicofármacos, que poderia comprometer com toda certeza o tratamento dessas pessoas. Acredito, colegas senadores, que a maneira correta e responsável de cuidar dos pacientes que efetivamente precisem de substâncias extraídas da cannabis para seu tratamento seja por meio de intermédio do SUS, sim, do SUS, como prevê a nossa Constituição Federal e a legislação sanitária brasileira, que tem por obrigação, está lá garantido no artigo 195 da nossa Constituição, prover seus usuários da assistência integral à saúde. É princípio do SUS a integralidade e a universalidade, a qual deve incluir assistência farmacêutica capaz de suprir os produtos essenciais para as necessidades, senhor presidente. Ora, senhor presidente, importamos medicamentos muito mais caros, medicamentos excepcionais que são distribuídos nos diversos cantos pelo país. Por que não se faz isso com a cannabis também? Ontem mesmo, cito como exemplo, o produto importado, o Mevantil, primeiro medicamento à base de tetracanabiol e o canabiol, que na forma da solução oral é indicado para o tratamento sintomático da espasticidade moderada e grave relacionada à esclerose múltipla. Assim como citei também um laboratório lá na cidade de Toledo, no Paraná, que por meio de pesquisas conduzidas em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, de Ribeirão Preto, poderá ser o primeiro laboratório a produzir e vender no Brasil o extrato de canabiol para uso terapêutico, especialmente na epilepsia refratária. Aí sim, senhor presidente, aí se tem o controle e a determinação. E vou além, senhor presidente. Para baratear o medicamento, a parceria estuda também a produção em laboratório do canabiol sintético, como aconteceu com a morfina, processo em que não há necessidade de se ter a cannabis sativa em plantas. Isso aconteceu com a premorfina, senhor presidente. Até a década de 50, a morfina era extraída como analgésico potente, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, de forma natural. Depois veio, sim, a produção sintética. O extrato é obtido a partir da estrutura molecular, com técnicas de bioquímicas e farmacêuticas, por meio das quais se cria artificialmente moléculas com a mesma eficácia. Nesse caso, a expectativa é que o produto esteja no mercado brasileiro em poucos anos. Senhor presidente, só mais alguns minutos, senhor presidente. Senhor presidente, colegas senadores, além de beneficiar as crianças portadoras de epilepsia refratária, doenças como a esquizofrenia, o mal de Parkinson, são as patologias com estudos mais avançados em relação ao uso do canabiol realizados pelos pesquisadores da USP. Finalizo, senhor presidente, como ontem o fiz, reafirmando minha posição por entender que, do ponto de vista sanitário e da segurança para o próprio paciente, a proposta mais adequada será de exigir dos gestores do SUS, nas 3 esferas federativas, que tomem as medidas necessárias para fornecer os produtos farmacêuticos à base de cannabis sativas necessários aos pacientes que deles necessitam. E não, senhor presidente, tem em cada casa uma horta, um plantio e um laboratório.
produtores de psicotrópicos sem um controle farmacológico, farmacêutico, dosagem, quantidade, enfim. E mais grave ainda, senhor presidente, importar semente e importar plantas para se produzir em casa, senhor presidente. Não é isso que nós necessitamos. O que nós necessitamos é a distribuição clara, efetiva, o acesso fácil do medicamento pela rede do SUS nos diversos cantos. Que o SUS seja responsável por isso, juntamente com a Anvisa, senhor presidente. E peço aqui aos líderes dessa casa que, se houver algum requerimento de urgência, reflitam antes de assinar, porque a desculpa terapêutica não é o melhor caminho. O melhor caminho é disponibilizar os medicamentos para aqueles que verdadeiramente precisam, como é feito, como inúmeros outros, como a morfina, com o fentanil, com a metadona, com a dolantina, como inúmeros outros psicotrópicos analgésicos necessários para tratar a dor, a epilepsia, os diversos tipos de patologias. Eu conheço, senhor presidente, essa realidade de perto, porque tratei e cuidei de inúmeros pacientes da minha vida. Não sou desumano, ao contrário, sou muito humano, mas não acho que é fazendo com que o ambiente familiar seja um produtor de psicotrópicos a solução para isso, de forma nenhuma. A solução nós já temos, é o SUS fornecer, com o controle que se deve ter para qualquer paciente, para qualquer cidadão. Obrigado, senhor presidente. Senador, o seu pronunciamento é de quem ama o Brasil, ama a família, tem cuidado com a nossa juventude e com o nosso futuro. Realmente, quando falas, não temos que importar uma semente estranha, nós não temos que importar desgraça para o Brasil, não. Nós, senador, nós vamos lembrar uma coisa. A Primeira Guerra Mundial começou com um tiro de garrucha, mas terminou com milhões e milhões de mortos. Temos o exemplo no Uruguai, que liberou o consumo medicinal lá da maconha. A criminalidade aumentou acentuadamente. Então, eu acho que é dever de todos nós brasileiros lutarmos contra qualquer tipo de uso de droga. Lembrando que ontem fiz um pronunciamento sobre isso. A longevidade do brasileiro hoje está mais ou menos em 75, 76 anos. Ao usuário de droga, a longevidade vem para 29 anos. Então, diminui-se 46 anos na existência dos usuários de droga. Parabéns pelo seu cuidado, porque és um brasileiro, és um cristão, uma pessoa que se preocupa com a família. Nós temos que combater o uso de drogas, defendendo a nossa juventude, defendendo as nossas crianças e o futuro do Brasil. Parabéns, senador. Obrigado, senhor presidente, pelas suas palavras, e digo, não faço parte da bancada conservadora dessa casa, de forma nenhuma. Eu faço parte, sim, senador Zé Medeiros, da bancada equilibrada, da bancada que prima e procura buscar o equilíbrio o tempo todo e que visa o melhor para esse país. Faço parte, senhor presidente, daqueles que sonham um Brasil melhor, mais justo, mais humano, mais digno, e que vê na política um instrumento precioso para isso. Por isso que sempre encarei e termino o meu mandato dizendo, isso aqui para mim é uma missão. Aqui não deve estar os maus, aqui não deve estar os corruptos nem os malandros. Aqui deve estar os sonhadores e os missionários. E os patriotas, verdade. Obrigado, senhor presidente.